Esta passagem do Evangelho mostra esse diálogo de Jesus com Pedro, um diálogo muito conhecido, sobretudo na sua versão do Evangelho de Mateus, porque traz em Mateus, após a resposta de Pedro sobre a pergunta que faz Jesus, Pedro confessa a fé: Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus faz aquela declaração, que é também uma nomeação de São Pedro como o líder máximo da igreja que Jesus funda. Jesus diz para Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Na versão de Marcos não temos estas palavras de Jesus, mas Marcos se concentra mais na polêmica do tema da Santa Cruz. Esse é o tema central, desse texto do Evangelho, a Santa Cruz de Jesus. E nós vemos que na reação de Pedro, vemos também um reflexo da nossa própria reação, muitas vezes, ao longo da nossa vida, porque não é fácil entender, não é fácil aceitar, não é fácil carregar a cruz. São Pedro era um homem extremamente sincero, ele era todo coração, e o que ele pensava e o que ele sentia, ele falava, era muito impetuoso, Nós percebemos no Evangelho. E por isso ele manifesta de maneira sincera o seu escândalo diante da cruz de Jesus. A primeira parte vai muito bem, porque tudo é favorável para Pedro. Jesus começa o diálogo com os apóstolos enquanto caminhavam para Cesareia de Filipe. Jesus faz uma espécie de enquete, mais que enquete, Jesus faz uma pesquisa Ibope, Ele quer saber qual é a opinião pública a respeito dele. O que estão dizendo por aí? Se fosse nos dias de hoje, talvez Jesus perguntaria para os apóstolos: o que estão dizendo de mim aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook? O que estão falando? Então, os apóstolos fazem um resumo da opinião pública a respeito da identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E é uma pergunta muito importante. Quem é Jesus Cristo? Então percebemos que a opinião pública estava completamente equivocada. Estava todo mundo dando bola fora, para dizer assim, numa mentalidade, numa forma de se manifestar do ponto de vista futebolístico, O povo estava chutando só fora do gol ali. Todo mundo estava errado. Reconheciam que Jesus era um personagem importante, mas o comparavam com João Batista, com Elias, com os profetas. Erraram feio. Jesus não é um homem que veio falar coisas sobre Deus. É o contrário. É Deus que se fez homem e que veio se revelar a nós. A origem de Jesus é divina. Então quando perguntamos quem é Jesus, a primeira resposta tem que ser Deus. Jesus é Deus. Mas não é só Deus, Ele é Deus e homem verdadeiro. Duas naturezas em uma só pessoa. Então depois que Jesus viu a opinião da geral, então ele pergunta para a elite, os 12 apóstolos: e vós, vocês 12 apóstolos, vocês que eu escolhi pessoalmente para serem os principais discípulos, vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro mostra a sua liderança e fala em nome de todos: Tu és o Messias. Na versão de Mateus nós vemos o elogio que Jesus faz a Pedro depois da sua confissão de fé. Depois que confessa que Jesus é Deus, Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, etc.
Pedro aqui, até aqui, Pedro está 100% com Jesus, né? Acertou na mosca, inspirado por Deus, confessa a divindade de Jesus. Jesus o nomeia chefe da igreja, mas Pedro, como é muito impetuoso, deixou o poder subir a cabeça um pouquinho, né? O evangelho é tão sincero que ele não esconde nem os defeitos dos apóstolos, homens santos, mas que como seres humanos tinham defeitos também. Pedro tinha esse defeito de dar muita bola fora, porque ele era muito impetuoso, falava sem pensar. Então Pedro, que estava bem na fita até o momento, começa a subir para a cabeça a sua vaidade, e ele acha, depois que Jesus começa a ensinar o caminho da cruz, Pedro acha que, bem, até aqui Jesus foi bem, mas aqui ele começou a errar. Então, como eu sou o chefão aqui do pedaço, vou corrigi-lo. Olha só a barbaridade de Pedro, né? Chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, a corrigir Jesus Cristo. Olha só como Pedro era audacioso, né? E também meio cabeça oca, né? Porque corrigiu o Filho de Deus, mas ele corrigiu Jesus, começou a repreender. Que isso não te aconteça, Senhor, né? Mas Jesus aqui não trata Pedro com mansidão. Em outros lugares sim, mas aqui não. Por quê? Porque Pedro, sem querer, está tocando num tema central da fé cristã, num tema central do ensinamento de Jesus, e está sem querer, com boa vontade. Pedro não tinha má vontade, mas de boa vontade estava fazendo o mesmo que Satanás fez com Jesus nas tentações lá no deserto. Vocês se lembram? Começo da vida pública de Jesus, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão e vai para o deserto rezar, fazer penitência. E o diabo aparece para Jesus e começa a tentá-lo. Como? Querendo dissuadir Jesus de seguir o caminho da cruz, querendo convencer Jesus de usar os seus poderes divinos em favor próprio, para ter uma vida cômoda, confortável. Então o diabo vê Jesus com fome e diz: transforma essas pedras em pães. Você não é o Messias? Transforma isso aqui em pão para você comer e passar essa fome que você está aí, está dando pena, passando fome aí, está um estado lastimável. E Jesus rejeita o diabo. Não só de pão vive o homem. E o diabo continua, leva Jesus lá para o alto do templo e fala: joga-te daqui para baixo, pula. Você não é o Filho de Deus? Sai voando, os anjos vão te levar nos seus braços. E Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente o demônio diz: está vendo todo esse mundo? Leva Jesus para um lugar alto. Todo esse mundo aqui, tudo isso aqui é meu. Esse povo aqui é tudo do capeta. Então, ou seja, meu povo, se você cair de joelhos e me adorar, eu te darei tudo isso. E aí Jesus perde a paciência e vai para longe, Satanás. Aqui com Pedro, Jesus fez a mesma coisa. Pedro tentou convencer Jesus de seguir um caminho mais light, mais tranquilo. E Jesus reage forte: afasta-te de mim, Satanás. Então aquele choque que leva Pedro o ajuda a entender que ele está no caminho errado. Não estava pensando com a fé sobrenatural, ou seja, como Deus, mas como os homens, com a mentalidade mundana. A mentalidade mundana nos leva a quê? A buscar sempre o prazer, o mais fácil, o mais interessante, o que vai massagear o nosso ego. Para os mundanos, humilhação, sacrifício e morte é absurdo. Temos que fugir dessas coisas, não é? Talvez Pedro, isso aqui já é imaginação minha, né? Talvez Pedro imaginava que Jesus deveria ser um Messias ao estilo de um super-herói, né? Não é? Então quando Jesus falou de humilhação, de morte, falou: não, isso não, Senhor.
espera aí, deixa eu te ensinar aqui a ser Messias. O senhor tá errando, então deixa eu te dar umas dicas legais de como ser um Messias de verdade. Então o Messias, para ser top, ele tem que ser igual o Superman. Então o senhor tem que colocar uma capa vermelha e começar a voar, né? Superman, Jesus. Aí o senhor marca um combate com o diabo. Nós fazemos a plateia, estouramos pipoca para todo mundo e vamos torcer pelo Senhor, né? Aí lá, Jesus e o diabo. Aí Jesus pega o diabo pelo colarinho, dá um murrão na cara dele, quebra os dentes. E daí vai, Jesus pega uma tesoura, corta o rabo do diabo. Depois vem com a cegueta, corta o chifre do capeta, amarra ele e leva ele para a delegacia e manda prender. Pronto. Jesus super-herói, assim é que deve ser o Messias. E o que Jesus responde? Não. O Messias deve sofrer muito, deve ser humilhado, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. Esse é o plano de Deus. E o plano de Deus não é que Jesus deveria carregar a cruz e morrer por nós e ponto final. Não. A cruz deve fazer parte também da vida dos seguidores de Jesus, ou seja, da nossa vida. Então no final do Evangelho nós ouvimos, né? Jesus, depois que recebe lá a chamada de atenção de Pedro, chama ele para perto do povo de novo, para falar em público. Pedro corrige Jesus sozinho, Jesus corrige Pedro diante de todos, para que todos saibam com clareza que a cruz faz parte do plano de Jesus, né? Então Jesus começa a ensinar, diz São Marcos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pronto. O primeiro e mais importante critério para ser verdadeiro cristão, para ser verdadeiro católico, para ser verdadeiro seguidor de Jesus Cristo: renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Sem isso, nunca seremos verdadeiros católicos. Podemos fazer muitas coisas na igreja, podemos ir à missa, podemos fazer isso e aquilo, mas nunca seremos verdadeiros discípulos se não carregamos a cruz. Então podemos dizer: tudo bem, padre, até aqui eu concordo, mas o que significa isso na prática? Esse negócio de renunciar a si mesmo, carregar a cruz. Carregar a cruz se traduz de maneira muito simples na nossa vida, nós sabemos. Significa aceitar os sofrimentos que Deus permite na nossa vida. E não achar que os sofrimentos que Deus permite na nossa vida são maldição de Deus, ou porque Deus nos abandonou. Às vezes pode vir na nossa mente, no nosso coração, quando vem uma coisa difícil na nossa vida, ficamos doentes, alguém da nossa família fica doente, alguém da família, amigos, falece, morre de maneira prematura. Quando temos um problema financeiro, quando temos um problema sentimental, e assim por diante, pode passar pela nossa mente: mas por que isso aconteceu comigo? Por que essa desgraça está acontecendo na minha vida? Se eu sou um católico bom, eu vou na missa, eu rezo, eu faço novena. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Então minhas orações não estão servindo para nada. Eu rezo, como diz o ditado, quanto mais rezo, mais o diabo aparece para mim, né? Podemos pensar isso, mas esse pensamento é errado, irmãos e irmãs, porque justamente o sofrimento da nossa vida é a cruz. E quando a cruz aparece, é sinal de que Jesus está nos dizendo: então, você é meu discípulo, você é católico, carrega a cruz, mas fica no nosso critério carregá-la ou não. Jesus não nos obriga. Se alguém quer me seguir, Ele não obriga ninguém, não é? E cada dia temos que decidir carregar a cruz ou jogá-la de lado e fazer nossa vontade. Quando nós pecamos, estamos fazendo justamente isso,
tiramos das costas a cruz de Cristo e fazemos o que a gente quer, e fazemos o que não presta na maioria das vezes, não é? O pecado é isso, é desobedecer à vontade de Deus. Muitas vezes a cruz na nossa vida não vai ser uma doença, um problema financeiro, um problema sentimental, mas vai ser a dificuldade de viver os 10 mandamentos da lei de Deus. É outra cruz. Está dentro do renuncie a si mesmo. Porque viver os 10 mandamentos muitas vezes exige renúncia. Deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer. E então quando estou sentindo lá, sei lá, tentações contra a castidade, então eu penso, 6º mandamento, não pecar contra a castidade. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo. É Jesus que nos pergunta, o que você vai decidir? Vai viver esse mandamento ou vai jogar a cruz e vai cair na folia, né? Na margaça? Temos que decidir, não é? E quando a gente está com preguiça de ir à missa, de participar da Eucaristia, então está aí o 2º mandamento. Jesus pergunta, quer levar a cruz? Quer levantar do sofá? Cômodo que você está, gostoso, com arzinho condicionado ligado, né, assistindo um filminho na Netflix. Você quer levantar daí, tomar banho, pentear o cabelo, os que tem, né, porque nem todos, ir para a missa? Ou não? Ou você quer continuar aí? Quer ir para a pescaria ou quer ir para a missa? Quer ir para o churrasco, encher a cara de cachaça ou quer ir para a igreja? Todos os dias Deus pergunta para nós o que nós queremos fazer. A vontade dele está clara, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas o fazer ou não depende de nós. E a cruz, irmãos e irmãs, é caminho para a salvação. Se deixamos a cruz de lado, poderemos ter momentos de êxtase, de satisfação, de aparente felicidade, mas estaremos caminhando para a perdição. Peçamos então a Nossa Senhora, nossa mãe, ela que carregou a sua cruz com fidelidade exemplar, que ela nos ajude a carregar a nossa cruz de cada dia, a renunciar a nós mesmos, nosso capricho, os nossos gostos, para fazer a vontade de Deus e assim viver aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Faça-se a sua vontade, né? Na terra e no céu, né? Que façamos a vontade de Deus e renunciemos a nossa para trilharmos o caminho da salvação, carregando a cruz com coragem, com um sorriso no rosto, com elegância, sem reclamar, sem choramingar, porque a cruz nos levará à luz de Cristo na vida eterna. Que assim seja. Creio em Deus